O que o retorno do Robinho ao Santos revela sobre os desafios que temos como sociedade de pensar o futebol para além das quatro linhas? O que dizer sobre certa complacência de alguns torcedores que, na defesa de uma suposta idolatria, passam por cima de um crime tão horrendo quanto a violência sexual? O que leva um clube que vem promovendo inúmeras campanhas nas suas mídias sociais contra o machismo e a violência de gênero contratar um jogador condenado a 9 anos de prisão na Itália? Lateral esquerda. No episódio de hoje da nossa série Opinião, aqui no Lateral Esquerda, teremos como convidada a estudante de jornalismo, Gabriela Dantas, para conversar conosco sobre o caso Robinho e sua contratação pelo Santos. Então, Gabriela, te agradeço muito aí ter aceito tão prontamente o nosso convite. Bem-vindo ao Lateral. E a gente precisa, enquanto sociedade, muito além de quem é torcedor ou não do Santos, ouvir as mulheres. Então, estamos aqui para te ouvir, Gabriela. Oi, Franco. Eu que agradeço o convite. É muito importante, não só para a luta das mulheres, mas para a luta de qualquer espaço democrático que a gente vive, ter um espaço para falar sobre essas questões. O caso do Robinho está muito em alta aí nos últimos dias, e que bom que está em alta, isso quer dizer que a gente está discutindo uma coisa que deve ser discutida. E vamos lá, eu que agradeço a oportunidade aí, o prazer é todo meu. E aí, Gabriela, eu queria começar te perguntando como é que você avaliou, como é que você recebeu essa notícia? Como é que foi para você, enquanto mulher, receber essa notícia do retorno do Robinho ao Santos? Franco, então, quando estavam as especulações, né, eu não acreditei muito, porque aconteceu também um caso parecido com o Atlético Mineiro algumas semanas atrás, de que ia contratar um jogador que estava envolvido em violência contra a mulher, e acabou que, enfim, eu não sei como que estava o andamento da questão do Atlético Mineiro, mas não foi para frente. E aí, quando começou a se especular do Robinho no Santos, eu não acreditei, achei que era só especulação mesmo, ou que o clube desistiria. Mas foi com muito afinco, né, no anúncio. O presidente do Santos até chegou a dizer agora, depois dessa repercussão toda, que não existe chance do acordo voltar atrás, né, ser cancelado. Então, assim, o Santos já se posicionou e já deu sua decisão sobre o caso. O Robinho foi contratado, vai ficar. Disseram que toda a diretoria do clube conversou sobre esse caso para ver se isso implicaria ou não na contratação. Mesmo assim, decidiram que sim. A gente tem que entender o que é fato e o que é fake. Assim, nos últimos tempos, né, a gente é engolido por uma avalanche de informações e às vezes a gente não sabe muito o que é verdade e o que é achismo, e as opiniões são moldadas a partir do que as pessoas acham, não do que é necessariamente verdade. E o fato nessa situação toda é que o Robinho ele foi condenado em 2017 pela justiça italiana. Ele foi condenado a 9 anos de prisão por um crime que aconteceu em 2013, um crime de violência sexual. E aí isso não é uma opinião minha, isso não é uma opinião sua. Isso foi o que aconteceu. E outro fato também é que o Santos ele resolveu contratá-lo nessas condições, nesses termos. Resolveu contratar um jogador que está passando por um processo judicial. E aí, eu uso muito como referência uma frase da Patrícia Campos de Mello, que ela escreveu na Máquina do Ódio, que ela fala que todo mundo tem direito às suas próprias opiniões, mas não aos seus próprios fatos. Então, assim, muitas questões dessa história são fatos e não opiniões. E aí, alguns torcedores do Santos e adoradores do Robinho podem ter opinião de que ele é inocente, podem ter opinião de que o Santos não errou em contratá-lo nesses termos, mas o fato é que ele foi condenado e o fato é que o Santos contratou mesmo assim. E aí, nos últimos dias, né, a gente viu muito alguns jornalistas que estavam fazendo só o seu papel de passar informação. E aqui também eu falo da Ana Thaís Matos, que foi duramente criticada pela própria advogada do Robinho nos últimos dias por estar passando a informação. Não só por falar o que ela acha também. Então, assim, as pessoas confundem muito, sabe? O que é opinião, o que é fato. E aí você me pergunta como que eu me sinto vendo essa situação sendo mulher. Cara, eu nunca passei por nenhuma situação de violência sexual, ainda bem. Mas como se sente uma mulher que já sofreu com isso, vendo um cara condenado por um crime de violência sexual,
ser alçada ao título de ídolo e referência dessa maneira. A gente vive num Brasil que é um país em que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada. Então, assim, e a gente cai muito no questionamento também de que muitas pessoas perguntam de por que não denuncia, por que não denunciou antes, por que deixou passar tanto tempo. Como que uma mulher ela vai ter a coragem de denunciar, de passar por todo o processo de humilhação até que acreditem nela, vendo que jogadores de futebol, que caras como Robinho, estão sendo adorados pela torcida, vão fazer gols, vão ganhar títulos, vão ganhar honrarias, e enquanto a vida da mulher está sendo destruída em milhares de pedaços, a mulher desenvolve depressão, não consegue continuar no mercado de trabalho, enquanto o cara está lá com a carreira dele intacta. Então, assim, a gente tem que parar de encontrar nesses lugares de opinião uma maneira da gente continuar perpetuando todos os nossos discursos machistas, todas as nossas posições de privilégio, sabe? E aí eu falo muito do homem, que não deveria achar que tem um papel de coadjuvante nessa história, e sim de personagem principal. E aí, Gabriela, acho que vem uma outra dimensão, que é a tentativa de uma certa parcela da sociedade de fazer determinadas separações que são impossíveis. É muito louco, né? A gente ter que ouvir que o Robinho jogador é diferente do Robinho cidadão, que está sendo acusado desse crime. E aí, como é que você explica para uma criança ou para um jovem, enfim, alguém que está começando a formar opinião e ter discernimento e posicionamento das coisas, que um cara dentro das 4 linhas, que está metendo gol pra caramba, sendo abraçado pela torcida, ganhando um boas-vindas tão glamuroso quanto esse que ele ganhou, como que a gente vai explicar que esse cara, ele é referência, ele é ídolo, ele é um princípio de valores, sendo que fora ele está sendo acusado de cometer coisas crimes tão horríveis. E aí, não só o Robinho, né? A gente tem casos mais palpáveis, se a gente quiser falar sobre veracidade ou não. A gente tem o Bruno, que matou a mãe do próprio filho, deu de comer para os cachorros e voltou ao futebol. Assim que voltou aos campos, recebeu uma abraçadeira de capitão. E aí eu lembro que eu li a entrevista do técnico na época e ele disse que não tem nada a ver, que o que o Bruno faz fora dos campos não tem nada a ver com o que ele é dentro de campo. E assim, que tipo de liderança que esse cara tem, né? Que tipo de referência que ele vai ser pro seu time, pra sua equipe, que tá, né, o futebol ele tá querendo fazer o bem antes de ser competitivo e ganhar títulos, né? A gente tem o Dudu, que tava passando por uma situação aí, sendo acusado de ter agredido a esposa e saiu às pressas do Brasil. A gente tem o Jean, do Atlético Goianiense. Enfim, uma infinidade de ídolos em que algumas pessoas querem separar o cidadão do jogador. E eu acho que isso passa muito por uma desculpa que as pessoas querem inventar para continuar perpetuando o seu machismo, os seus discursos de privilégio, né? Soa muito como uma desculpa. Eu acho que é inadmissível a gente falar sobre existirem 2 pessoas diferentes, tanto o profissional quanto o cidadão. Como é que você avaliou o Santos enquanto instituição, clube, que estava, inclusive, promovendo várias campanhas sobre o machismo, sobre a violência contra a mulher? E aí me vem o seguinte, né? Até onde vai, de fato, os nossos princípios, sabe? Até onde vai? Vai do ponto de vista do marketing? Para você é ou não é contraditório, completamente contraditório, se pregar algo nas redes sociais e fazer essa contratação? Cara, é contraditório e incoerente, né? Assim, eu fiquei tão decepcionada porque eu era tão fã da comunicação do Santos. Nesse quesito comunicação e marketing, eu sou muito fã do Santos, eu era, né? Do Santos e do Bahia. E assim, o Santos sempre se posicionou na violência contra a mulher, fez várias campanhas, entrou com faixa em jogo, né? Vocês não estão sozinhas, etc e tal. E na prática foi outra, assim. Cara, isso é um desrespeito às mulheres do Brasil, é um desrespeito às torcedoras do Santos. Cara, tem tanto jogador por aí que o Santos poderia ter contratado. Tudo bem que ele tem história no clube, mas assim, foi nada necessário. E assim, eu acho que a gente tem que parar de achar que essa luta é das mulheres, cara. O homem não pode ser tratado
como um coadjuvante nessa luta. Assim como o branco não pode ter um papel neutro na luta racista. Foram eles que ocasionaram essa diferença, né? São eles que ocupam essas posições de privilégio. E ouvir que o papel é das mulheres e que elas estão lutando sozinhas, assim, porque ainda tem uma parcela muito grande dos homens que acham que vão lá e lutem porque isso é um problema de vocês. E o Santos, como instituição de que, com certeza, é administrada ali por muitos homens, aparentemente achou que essa causa não era um problema deles. E o que você pensa sobre esses desafios que nós temos? De pensar a luta que o futebol também precisa promover no combate a todas as formas de opressão, inclusive as formas de opressão de gênero. Como é que você vê os desafios do futebol, sabe? A gente, enquanto sociedade, ao ver um caso desse do Santos, a gente dá um passo para trás, enquanto sociedade, ou não? A gente está no caminho, a gente está nesse enfrentamento. Como é que você avalia? Eu acho que em questão de atitude, dar um passo para trás, porque tem vezes que eu acho que isso era uma coisa que seria impensável, né? Eu pensava, não é possível que o clube vai ali se organizar, vai sentar numa mesa, vai dar a opção de tratar um jogador que está sendo condenado por violência sexual e todos ali da mesa concordarem. É muito ruim quando você acha, não, isso não é possível. Então, assim, para mim isso é um passo atrás, mas a forma como a gente reage, para mim, já é um passo para frente. Nas redes sociais foi um burburinho enorme, óbvio que de gente que defendeu, que falou isso de que o jogador não tem nada a ver com o cidadão, mas também teve muita gente se posicionando contra. Então, acho que é um passo para trás e um passo para frente, né? Muito bom te ver, Gabriela. E para finalizar, que ídolos são esses? É sério que a gente vai chamar esses sujeitos de ídolos? A gente precisa ter muito cuidado, cara, com quem a gente toma como referência. Porque, assim, as crianças, como que eu vou ensinar para o meu filho de que o cara que meteu um gol e está sendo abraçado pela torcida fez uma coisa horrível fora de campo, mas mesmo assim ele está sendo ovacionado, né? Como que ele vai fazer essa separação de que o cara dentro de campo é o cara que está cometendo crimes do lado de fora? E assim, são crimes, cara, não é a mesma coisa que você chegar na internet e xingar alguém. Cara, ele matou uma pessoa, ele matou a mãe do filho dele, né? Falando do caso do Bruno. E aí, anos depois, ele está recebendo a braçadeira de capitão. Ele é liderança de quê? Que valores e princípios que ele pode passar para quem gosta de futebol e enxerga o futebol como uma ferramenta de valores, né? E de ética. Então, assim, foi o que você falou, que ídolos são esses. A gente não pode tomar essas pessoas como ídolos porque não são. E para pontuar, que eu acho que é um aspecto super importante, isso é diferente do debate sobre ressocialização de sujeitos, tá? Isso é um debate diferente. A gente precisa fazer o corte e entender o que futebol representa no imaginário social, do que esses sujeitos representam no imaginário social, de como eles são cultuados e colocados nessa categoria de ídolos, o que eles representam. Então, não é apenas uma escolha que pode ser justificada como estamos aqui ressocializando o sujeito, porque não é disso, né? Não é um movimento pedagógico que a gente debate em outros campos que está sendo colocado nessas dimensões quando se contrata esses jogadores. Não é isso. O que se busca é o holofote, o que se busca é o chamariz ali, é criar o assunto na torcida. Porque na nossa cabeça pode ser comprar uma briga. Sabe, como se o presidente do Santos, os conselheiros do clube estão comprando uma briga. Não, eles não estão comprando uma briga. Para eles, essa contratação é algo completamente banal e dentro do jogo, do que se pensa, do que se reproduz no futebol. Sabe? Isso que acho que é o mais doloroso, assim. Sim, você falou de ressocialização, né? E assim, em que sentido você pode usar isso, né? De uma pessoa que não teve oportunidade na vida, foi esquecida e oprimida pelo Estado e acabou cometendo um crime por questão de sobrevivência. E aí você quer falar de ressocialização de um cara que desde cedo ganhou dinheiro com futebol, montou a vida dele lá fora, sempre jogou por times grandes,
por que eu vou ressocializar esse cara? Esse cara, sabe? Não que pessoas que cometam crimes tenham motivos, mas são dois contextos absolutamente diferentes. O Robinho não tem que ser ressocializado por esse crime que ele cometeu. Não foi por interferência externa econômica, né, porque ele foi uma pessoa negligenciada pelo Estado, não foi nada disso. Ele cometeu, e se ele cometeu, foi por responsabilidade dele, assim. Não teve nenhum fator externo fazendo com que ele andasse por esse caminho. Então, eu acho que é impossível você falar sobre ressocialização nesse caso do Robinho. Para mim, é mais uma forma de passar pano e tentar esquecer essa história, tentar diminuir. Para mim, não faz sentido nenhum. Perfeito, Gabriela. Muito bom. Te agradeço profundamente aí por essa troca. Tem que tocar o dedo na ferida. Se está incomodando, é porque está fazendo certo. E é claro que eu digo incomodar pelos motivos certos, assim, porque tem gente que incomoda pelos motivos errados mesmo e incomoda só porque quer ali continuar na posição de privilégio. Mas, cara, vão com tudo, assim, continua tocando o dedo na ferida aí. Importantíssimas essas reflexões que você traz e que a gente possa seguir produzindo esses outros mundos aqui na lateral esquerda. Tá? Te agradeço profundamente. A gente vai estar junto em futuros programas. Tá? E você que acompanha aqui o Lateral, se inscreva no canal, deixe seu comentário sobre o que você pensa da contratação do Robinho pelo Santos e vamos continuar essa luta que é uma luta, sobretudo, pedagógica. Valeu, gente. Muito obrigado, hein?